Então o que a gente vai falar hoje é sobre efeitos econômicos de diferentes estratégias que trataram a pandemia. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e esse é mais um vídeo sobre ciência e como a ciência explica o mundo diferente do que geralmente a gente imagina. Então o que a gente vai falar hoje é de um artigo que foi publicado e que analisou diferentes países que escolheram diferentes estratégias para tratar a Covid. E esse artigo divide essas estratégias em duas. Isso é uma escolha do artigo, não tem muito como a gente fugir disso. São os países que trataram a Covid como Covid zero. Então aqueles países que fecharam, que faziam lockdown de verdade, que as pessoas não podiam sair de casa, que fecharam seus aeroportos, que para entrar nos países você precisava de fazer exame e que mesmo depois da vacina continuaram tratando a Covid com essa abordagem de Covid zero, e países que foram mais frouxos nesse tratamento contra a Covid, países que trataram a Covid de uma maneira mais aberta. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é considerado um país que não teve plano de Covid zero. Então, em nenhum momento existiu um lockdown real no Brasil, em nenhum momento as pessoas foram presas realmente dentro de casa, em nenhum momento na história do Brasil da Covid a gente pode considerar que a gente foi um país de Covid zero. O outro extremo que a gente tem é a China, que ficava fechada, que fechava cidades, que as pessoas não poderiam sair de casa, ou a Nova Zelândia, que tratou do mesmo jeito, ou alguns países europeus que trataram do mesmo jeito. Então, o que a gente tem são essas duas pontas. O Brasil vai não com uma ponta, mas como uma ponta mais frouxa, e os outros países como países que trataram a Covid com mais seriedade no ponto de vista de fechamento. E um discurso que a gente escutou muito do nosso excrementíssimo presidente na época, Jair Bolsonaro, o genocida, é que a gente precisava que fechar o país ia quebrar o país. Uma das justificativas para a gente não ter lockdown no Brasil era a economia do país. Vocês querem acabar com o país? Fazer isso vai destruir o país de vez. A economia também é importante. O que vai acontecer quando as pessoas não tiverem dinheiro? E isso é uma justificativa que não aconteceu só no Brasil. Aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu na Suécia e em muitos outros lugares. Então tá bom. Passados alguns anos, a gente consegue objetivamente avaliar se essa justificativa do Bolsonaro faz sentido ou não faz sentido. Então, depois que a pandemia acabou, depois que um tempo passou, a gente pode separar os países em países que trataram o Covid como Covid zero, fecharam o país, e países que não fecharam, e olhar para o resultado econômico disso. Será que tratar a Covid com mais seriedade, fechando o país, foi tão ruim para a economia assim? Qual que é o resultado que isso teve? E essa é uma pergunta testável. Eu consigo testar essa pergunta. E foi isso que esses autores fizeram ao publicar, deixa eu só diminuir aqui, ao publicar esse artigo que avaliou como que como que a economia foi impactada pelas diferentes estratégias de combate à Covid. Então deixa de ser a opinião do Paulo Guedes, deixa de ser a opinião de qualquer economista que vocês puderem imaginar e passa a ser um dado real. Então tá bom, o que eles falam no artigo? O que eles discutem no artigo? A primeira coisa que é discutida no artigo é que a economia do mundo todo foi negativamente impactada pela Covid. Então tá bom. Então a economia do mundo todo caiu por causa da Covid. O período de pandemia foi um período ruim economicamente. Apesar dos bilionários terem ficado mais bilionários e os pobres terem ficado mais pobres, a desigualdade social aumentou, mas para as economias mundiais, esse período foi ruim, com exceção de um continente, que é o continente asiático. Tá? O continente asiático, em média, manteve o padrão econômico, manteve o tamanho da economia que tinha antes do período de Covid.
Então, com exceção da Ásia, principalmente puxado pela China, o que você tem é que o mundo inteiro sofreu com a pandemia economicamente. Beleza? Aí o que a gente tem que fazer é o que a gente tem que olhar para os países. E aí os pesquisadores eles analisaram duas coisas. A primeira coisa que foi analisada foi a taxa de mortalidade. E o que se descobriu foi que as maiores taxas de natalidade... Mentira, desculpa. E o que a gente tem que olhar são as taxas de mortalidade, não as taxas de natalidade. A hora que você compara as taxas de mortalidade, os países que tiveram a estratégia Covid-0 tiveram uma taxa de mortalidade significativamente menor do que os países que trataram a Covid com maior frouxidão. Então, se você for pensar na mortalidade, na morte de pessoas, já está claro para todo mundo que um tratamento mais sério de uma pandemia, um tratamento mais duro, inclusive, com a população da pandemia, teve um efeito positivo em relação à mortalidade. Só que o que se argumentava, o que os economistas argumentavam é que isso tinha um custo econômico. Então, que a economia desses países seria mais afetada, uma vez que você estava sendo mais duro, uma vez que você estava prendendo as pessoas dentro de casa, que você estava impedindo as pessoas de trabalhar. Então, nesse artigo, além de comparar as taxas de mortalidade, eles também compararam a recuperação econômica, os impactos econômicos que essas duas estratégias tiveram. E olha só que interessante, olha só que esperto. Olha só que genial. Os países que trataram a Covid com mais seriedade voltaram a ter uma economia mais forte antes do que os países que trataram a economia de maneira mais frouxa. Só para vocês terem uma ideia, quando você pega a União Europeia, os países que trataram a Covid com mais força, que trataram a Covid com a estratégia de Covid-0, tiveram, sem exceção, uma taxa de crescimento econômico maior do que os países que trataram a Covid de maneira mais frouxa. Ou seja, não faz nem sentido econômico você ter tratado a Covid de maneira mais frouxa. Então, a hora que você diminuiu a taxa de mortalidade e a hora que você fechou as pessoas, você controlou a doença com mais eficiência até a chegada da vacina e você voltou mais rápido a uma vida perto da vida normal. Então, nem do ponto de vista econômico, a estratégia feita pelo Brasil foi uma estratégia que valeu a pena. Os custos de ter deixado a Covid correr meio que solta foram muito maiores do que os benefícios que isso trouxe, mesmo do ponto de vista econômico. Então, olha só que maluquice. O Paulo Guedes, o Bolsonaro, a equipe econômica, o pessoal da Jovem Pan, a gente precisa dar o nome para as pessoas, o pessoal da Jovem Pan, o pessoal do Estadão, toda essa galera que estava tirando essa informação da bunda deles, estava errada. Proteger o país da pandemia, de verdade, foi mais interessante economicamente do que não proteger. E aí uma coisa que é relevante a gente dizer é que esse trabalho ele é muito bem feito. Ele não fez uma comparação só de fechado e aberto. Ele comparou pares. Então você pega, por exemplo, a Suécia, ele comparou com um país parecido com a Suécia. Então ele corrigiu pelas diferenças econômicas. O que mostra que a questão foi fechar ou não fechar, e não se um país era mais rico do que o outro. Então, em média, mesmo corrigido, os países que fecharam, que trataram a Covid com seriedade, e que posteriormente, muito provavelmente, compraram vacina mais rápido e vacinaram essa população, são economicamente mais favorecidos do que aqueles que não.
Então, olha que interessante, olha que legal a gente perceber que aquelas previsões que foram feitas por cientistas sérios, por economistas sérios, estavam certas. A melhor estratégia é sempre proteger a sua população. Mesmo que isso signifique fazer essa população pagar um preço caro, que a gente sabe que a estratégia de Covid-0 era uma estratégia difícil para as pessoas. Mas a longo prazo, essa estratégia difícil era a mais interessante. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O artigo tá na descrição da live de hoje. Então, se você quiser, pega o PDF e lê, interpreta, estuda. Além disso, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? Beijo para todo mundo. Falou, valeu e tchau! Lembrando, tá, gente, que aqui não teve Covid-0. Aqui não teve nem lockdown de verdade. No Brasil, em nenhum lugar do Brasil teve lockdown de verdade. Se você comparar o que acontecia nos países de Covid-0 com o que aconteceu no Brasil, a gente não teve paralisação em nenhum momento. Então a gente sempre precisa lembrar do que aconteceu para entender o contexto desses artigos. Então você pega, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, países que trataram a Covid com uma frouxidão, além de uma taxa de mortalidade gigantesca, sofreram economicamente mais do que outros países. Se já acabou a pandemia, a OMS fala que não, porque o vírus está espalhado. Então, a princípio, não acabou, mas as vacinas ajudaram bastante a controlar. O Átila fez um comentário muito interessante, o maior pico de contágio de Covid foi em 2023. Pô, mas 2023 a gente já tava na rua, Emílio, do que você tá falando? As vacinas salvaram a gente. As vacinas salvaram a gente. O Tainan falou, eu trabalho com obra civil e não paramos um dia. Tipo, 0 dias. Porque, claramente, a gente trabalha pra burguês safados. Cara, o Poditar fez uma pergunta, não sei por que eles chamam de um estudo ecológico, cara. Eu só reparei agora a hora que você falou. Talvez porque eles considerem todas as variáveis. Eu não sei, Poditar, de verdade. Não consigo dizer não. Por que eles chamam de um estudo ecológico? Eu precisaria pensar nisso. Então, a pergunta lá do título do vídeo, o Bolsonaro tava certo? Não, ele tava errado. Ele tava claramente errado. Mais uma vez ele tava errado. Feito? O Christian falou, minha mãe não tá sentindo cheiro nem gosto das coisas. É Covid tardia, que dura bastante, é foda. É porque chamam o estudo ecológico porque esse estudo ecoa na nossa cabeça. Gente, não esquece de deixar seu like. Juliana falou, nesse tempo a desigualdade aumentou, então pra eles tudo certo. Eu falei sobre o aumento de desigualdade, a gente sempre discute isso aqui. A Patrícia falou, o Brasil poderia ter saído grandão da pandemia, liderando a produção de vacina, um planejamento para o retorno da economia. Tudo poderia ter sido melhor. Poderia e o Bolsonaro ter sido reeleito, Patrícia. O Bruno falou, a pergunta é, sabendo isso, não tem desculpa pra ser frouxo nas próximas pandemias. Não deveria ter, mas a gente sabe como o mundo funciona. O Marcos falou, mesma conclusão do artigo que faz análise assim da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola já tinha mostrado isso pra gente. A gente já tinha discutido isso, mas esse artigo mostra que pra Covid funciona do mesmo jeito. O Yuri falou, Emílio, minha patroa fez um discursinho triste, falando que infelizmente teremos que trabalhar presencial na pandemia por falta de recurso com uma X3 nova na garagem. Então, é isso, a patroa dele fez, né? Cara, esse foi um ponto fundamental. E aí é aquilo que a gente sempre fala. A gente tá numa luta de classes por isso, porque, cara, o que teve de gente muito rica fugindo pra fazenda pra ficar isolado e fazendo a galera trabalhar, não tá no gibi, gente. Então, é isso. O burguês se isolou e o trabalhador teve que trabalhar. Exato, o Christian falou, meu pai é um grande baba-ovo do Bolsonaro, disse que ele não iria se reeleger por causa da recusa da vacina, dito e feito. Cara, é isso. Se o Bolsonaro tivesse tratado a pandemia com um mínimo de cuidado, ele teria sido reeleito. O Tainan falou, o burguês se isolou mesmo, se isolou demais.